Olá, tudo bem? Eu sou o professor Rosildo Bonfim, professor de Direito Processual Civil e Direito Processual do Trabalho. Esse é o terceiro vídeo da série Audiências Telepresenciais, onde vamos comentar coleta de prova oral em cartório de notas em tempo de pandemia. Antes de entrarmos propriamente no vídeo, quero convidá-los a participarem das minhas redes sociais. Facebook Rosildo Bonfim, YouTuber Professor Rosildo Bonfim e Instagram Professor Rosildo Bonfim. Quero também deixar registrado de inicial que sou contra a audiência de instrução telepresencial porque há um verdadeiro prejuízo na lisura da produção da prova oral. Excepcionalmente, pode-se fazer audiências telepresenciais as inaugurais ou conciliatórias, como diz na vara civil, desde que os advogados assim concordem e tenha aparato tecnológico para tanto, para que não ocorra a exclusão digital de advogados ou mais idosos que não têm intimidade com esse sistema tecnológico ou até mesmo que não tenham os aparelhos para proceder a esse tipo de audiência, ok? Dito isso, vamos falar desta tese nova e vamos dar o crédito a quem merece. Um dos primeiros professores que escreveram sobre essa hipótese foi o professor Sandro Marcelo Kozikoski, mestre e doutor na Universidade do Paraná. Vamos trabalhar com estas hipóteses. Ora, o artigo 190 do Código de Processo Civil permite acordo processual. Diz lá o artigo 190 do CPC. Versando o processo sobre direitos que admitam autocomposição, é lícito às partes plenamente capazes estipular mudança no procedimento. Então, é o próprio Código de Processo Civil que permite, desde comum acordo, as partes mudarem o procedimento do rito processual. Um dos procedimentos que aqui o professor Marcelo coloca em pauta é retirar a instrução da prova oral da audiência telepresencial e fazê-la no cartório extrajudicial para maior controle dos advogados que estarão presentes no espaço físico onde as testemunhas irão prestar seus depoimentos. Então, esse é um mecanismo bastante razoável, mas desde que seja de comum acordo com as partes. Professor, sou eu, Dr. Flávio Perse. Eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Os acordos processuais feitos entre as partes, o juiz ele é obrigado a homologar esse acordo? Bom, a primeira intervenção do Dr. Flávio, sempre atento, é se o juiz ele é obrigado ou não a homologar os acordos processuais estabelecidos no artigo 190 do CPC. Quem responde essa questão para o senhor, doutor Flávio, é o próprio parágrafo único do artigo 190, que diz que o juiz, de ofício ou a requerimento, ele vai controlar a validade desses acordos. E não homologará em que caso? Em 3 casos. Em caso de nulidade, ou inserção de cláusula abusiva em contratos de adesão, e na terceira hipótese, quando ocorrer vulnerabilidade de uma parte em detrimento da outra, porque aí não se sabe se efetivamente a parte quis acordar ou foi sua vulnerabilidade que levou a tal situação, ok? Bom, vamos lá. Feito este acordo em que as partes acordam que a prova oral será produzido em cartório extrajudicial, isso se faz porque as partes também, de acordo com o artigo 6º do CPC, têm que cooperar entre si para que o processo seja julgado em um tempo razoável, e se assim não fizer, parte desses processos ficam paralisados até acabar a pandemia, então eles assim procedem. Como isto será feito? Bom, será as testemunhas e com os advogados irão formalizar o acordo, escolher o cartório de notas que será feita a oitiva das testemunhas. E qual a importância disto? Advogados estarão presentes para controlar o espaço físico onde as testemunhas irão ser ouvidas, com a felicidade de estar presente com um tabelião que vai autenticar o ato. Isso tudo será reproduzido numa ata chamada ata notorial, e esta ata notorial que será apresentada ao juízo no processo com petição dos 2 advogados,
Então não haverá necessidade de produzir já a produção da prova oral, que já foi produzida anteriormente através de cartório extrajudicial. Professor, existe norma jurídica que permite a produção de prova oral em cartório extrajudicial? Mais uma vez, o Dr. Flávio me questiona se esta possibilidade que estamos aqui aventando, se há lei permitindo isto. Dr. Flávio, diretamente não, mas de forma indireta sim. A Lei 8.935 de 94, que é a Lei de Serviços Notoriais e de Registro, que a gente chama popularmente de Lei de Cartório, prevê no artigo 3º o seguinte: notário ou tabelião e oficial de registro registrador são profissionais de direitos dotados de fé pública. Então, o que eles registram que aconteceu lá, aconteceu porque eles têm fé pública. Mas vou mais além, doutor Flávio. Essa mesma lei, no artigo 6º diz: aos notários compete, inciso 1, formalizar juridicamente a vontade das partes. Ora, quando o tabelião recebe as testemunhas, ele está formalizando a vontade das partes que fizeram o acordo processual estabelecido no artigo 190. E o artigo 6º diz que é de competência dos notários formalizar juridicamente a vontade das partes. Ok? Vou um pouquinho mais além para responder a sua pergunta. Além disso, no próprio artigo 6º, no inciso 3, está dizendo que compete também aos notários dar autenticidade aos fatos. Então, há uma prova absoluta que, de fato, aquelas testemunhas compareceram lá com seus advogados para produzirem o depoimento que vai ser registrado nesta ata notarial. Pode-se derrubar esta prova? Pode, só tentando anular a escritura, porque o tabelião tem fé pública. Professor, aproveitando o ensejo da sua fala aí de validade, eu vou fazer uma outra pergunta, se o senhor me permite. Já é a terceira, mas eu permito, pode fazer a pergunta sem problema algum. Tá bom, professor, muito obrigado. Eu queria perguntar para o senhor, como que o juiz vai verificar a validade da prova oral, já que ele não estava presente nesse ato? É verdade, doutor Flávio, e o senhor tocou bastante atenção, válida a terceira pergunta, no ponto principal. Tá vendo como as minhas intervenções são importantes, professor? Por isso que o senhor fizer 3 perguntas ou 10 perguntas, eu responderei todas, porque isso auxilia não só o senhor, mas como os ouvintes. Então vamos lá. É verdade que o juiz não está presidindo, doutor Flávio, esta audiência. Então, por exemplo, se tivesse na audiência, talvez essa seja a sua dúvida, o advogado fez uma pergunta capciosa, dirigindo a resposta, o juiz de plano ia indeferir a pergunta. O tabelião não tem esse poder. Mas tem uma situação que pode minimizar essas perguntas capciosas. Deve o advogado, além de juntar ao processo a ata notarial, também entregar junto ao processo, claro que fica consignado na secretaria, consignar a mídia da audiência. E para que a mídia da audiência? Lá está gravado o depoimento. O juiz vai se socorrer, ele vai assistir como o depoimento foi feito. Então imaginemos, doutor Flávio, que numa pergunta o advogado do autor direcionou a resposta. O juiz pode não considerar aquela resposta como meio probatório do fato que se queria provar. Então, há um controle do juiz, só que esse controle vai ser a posteriori, não vai ser um controle prévio como se faz nas audiências de instrução. Professor, a nomenclatura desse colhimento dessa prova em cartório também é chamado de audiência? Bom, se você ter a acepção ampla da palavra audiência é para ouvir. Mas não é audiência estrito sensu de audiência judicial, percebe? Agora, qual é a diferença? O cartório, como tabelião não é autoridade judiciária, ele não pode, por exemplo, falar: doutor, essa pergunta não vai ser feita. Testemunha, você não precisa responder. Então, este controle só o judiciário. Como o judiciário vai fazer esse controle? A posteriori, no momento que você junta a mídia e o juiz pode assistir, falar: esta resposta eu não tenho como eficácia probante, porque eu vi no áudio, essa pergunta foi capciosa, foi dirigido pelo advogado do autor ou do réu, de quem assim for.
Então a gente tenta minimizar esses prejuízos. Volto a dizer, doutor Flávio, 100% de minimizar, nós não temos como fazer. O que a gente está tentando aqui é criar elementos para diminuir os prejuízos processuais, principalmente no que tange a celeridade, no que tange a celeridade, os prejuízos que podem acontecer, porque essas demandas são todas represadas. Nós temos que avaliar e sopesar a esta altura, doutor Flávio, dos bens de vida. Ou nós prestigiamos a direção da prova oral com a presidência do juiz, e aí nós colocamos em prejuízo a celeridade, porque nós vamos ter pautas marcando, muito provavelmente, para o final de 2021, porque as ações só estão entrando, não estão saindo. Ou nós prestigiamos a proteção sanitária, que as pessoas não vão se aglomerar, e podemos, para alguns processos, não são para todos os processos, os advogados, que serão os juízes para analisar quais os processos que podem serem auferidos tais valores, para que possa sentenciar e não esperar o final da pandemia. Mas, como disse, 100% nós não vamos conseguir resolver a questão. Professor, não querendo incomodar nem atrapalhar o seu vídeo, eu queria só fazer mais uma outra pergunta. Pode ser? Pode, à vontade, o senhor nunca atrapalha. Pergunta nunca atrapalha. Pergunta só aumenta a esfera das explicações. Tá bom, professor, muito obrigado. Então, a minha pergunta é o seguinte: as audiências telepresenciais, elas estão sendo feitas justamente para evitar aglomeração, para não se quebrar a quarentena. Esse procedimento das partes, né, advogado da reclamante, do reclamado, do autor ou do réu e as testemunhas irem até o cartório, também não estaria se falando aí numa quebra de quarentena, uma vez que existe também a possibilidade de uma aglomeração num cartório que muitas vezes é inclusive menor até do que o próprio TRT ou o próprio TJ? Vamos lá, doutor Flávio. Primeiro, uma correção inicial, doutor Flávio. O vídeo não é meu, o vídeo é nosso. Nós produzimos tudo em coletividade. É meu, é seu e de todos os advogados que estão assistindo. Mas vamos lá. Primeiro, que não quebra a quarentena. Primeiro, vamos diferenciar, doutor Flávio. Nós não estamos em lockout, nós estamos em quarentena. Nós estamos, na verdade, num isolamento. Mas os próprios decretos estabeleceram, até por requerimento da Ordem dos Advogados do Brasil, que não estaria dentro das atividades essenciais, e dentro dessas atividades essenciais é a atividade da advocacia. E por isso que nós não estaríamos quebrando a quarentena quando vamos aos cartórios para exercer o nosso mistério. Essa é a primeira situação. A segunda situação é a seguinte, doutor Flávio. Claro que os cartórios irão adaptar também as regras de higiene sanitária para evitar a contaminação. O álcool gel, a distância de um advogado para o outro, no mínimo de 1,5 m ou 2 metros, a distância das testemunhas, ou seja, vai se adotar todas as medidas sanitárias para que atividades essenciais, entre elas a nossa, que é a de advocacia, possa fazer. O senhor poderia automaticamente perguntar por que não faz isso, então, dentro dos tribunais? Já adiantei, o senhor dessa vez me peguei, percebe? Provavelmente o senhor ia perguntar por que não se faz dentro dos tribunais. Porque os tribunais estão fechados. Se os tribunais estivessem abertos, poderia ser feito isto dentro dos tribunais, adotando todas as regras de higiene sanitária. O problema é que a gente tem que encontrar um mecanismo, excepcionalmente, nesse período transitório, enquanto os tribunais estão fechados e não funcionam, para que nós possamos, o mínimo possível, dar viabilidade a alguns processos. E por isso que não aplicamos. Mas eu quero deixar registrada, a pergunta do senhor é muito importante, no sentido que os advogados não estarão quebrando quarentena, porque eles estão inseridos dentro das atividades essenciais. Professor, aproveitando a sua belíssima fala agora, eu queria só fazer uma última pergunta, que seria o seguinte: haveria a possibilidade, além dos cartórios, fazerem esse acolhimento de prova na própria OAB, nas associações de classe, nos sindicatos? Poderia haver essa possibilidade, professor? Por favor, responda sem ficar muito nervoso. Eu não sou nervoso, doutor Flávio, eu sou um professor extremamente calmo. É que minha voz é muito alta e dá a impressão que eu estou nervoso. Obrigado pela belíssima fala. Poderia, sim, a Ordem dos Advogados do Brasil
ter salas específicas para isso. Só encontramos dois problemas. A primeiro, a Ordem dos Advogados também está fechada, respeitando a quarentena, que os advogados podem sair à rua para poder exercer os seus mistérios, mas a ordem está fechada. Mas imaginemos sim, doutor Flávio, que a ordem já venha abrir e os tribunais fechados. Poderia, condicionado a um tabelião estar presente neste depoimento para ser dotado da fé pública que o tabelião tem. Então seria até bastante razoável, doutor Flávio, porque aí esse depoimento poderia ser colhido não só na seccional, mas nas diversas subseções no país inteiro, evitando inclusive grandes deslocamentos de testemunhas. Percebe? De um lado para o outro. Entendi, professor. Agradeço aí pela sua resposta. Ok, doutor Flávio. Dito isso, é possível então a gente criar alguns mecanismos. Esses mecanismos, volto a dizer, não é o melhor dos mundos. Não vamos ter uma solução ideal, mas esse é o caminho a seguir. Pode não ser a melhor proposta, pode não ser a pior proposta, mas a função do vídeo é criar possibilidade para discutirmos. Dito isso, eu já vou me despedindo dos senhores e mais uma vez pedindo dos senhores e das senhoras, dos doutores advogados, das doutoras advogadas e daqueles que não são advogados, mas que também têm interesse no tema. E peço mais uma vez para que vocês participem das minhas redes sociais, Facebook, Rosildo Bonfim, YouTuber, Professor Rosildo Bonfim, Instagram, Professor Rosildo Bonfim. Gostou do vídeo? Dê um like, espalhe para os amigos. Aguardo vocês no próximo vídeo.